Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vou dar continuidade então ao meu projeto de leitura de Lendo It e vamos falar sobre a segunda parte então de It, a Coisa. Se vocês estão um pouco perdidos sobre esse projeto, já saiu a primeira parte onde eu compartilhei com vocês as minhas primeiras impressões. Nesse segundo vídeo eu vou falar sobre a segunda parte e eu vou fazer mais 3 vídeos onde eu vou falar sobre as 3 partes restantes do livro. Lembrando que o livro tem 5 partes, certo? É importante lembrar também que eu vou falar com spoiler sobre o livro. Então se vocês não querem pegar nenhum tipo de spoiler, então eu sugiro que vocês assistam outro vídeo do canal e depois voltem aqui quando assistirem It. Dando uma pequena recapitulada, então, no primeiro vídeo, eu termino, então, contando que o Mike, ele acaba tendo que ligar, então, para os outros amigos do Clube dos Otários, porque a coisa voltou. Então, termina exatamente assim, ele torcendo que ele não tenha que fazer as 6 ligações que ele tem que fazer, mas a gente sabe que ele faz. Essa segunda parte, então, a gente sabe que o Mike é a única pessoa ali, a única criança que ficou em Derry, que cresceu ali, então ele acabou virando bibliotecário de Derry. E é ele também responsável por contar vários fatos que acontecem aqui pro leitor. A gente vai entender também que por ele ter permanecido em Derry, ele é o único que se lembra de todos os fatos que aconteceram na infância dele. Porque a gente também entende que eles já enfrentaram a coisa e que existiu, o Messi bateu no tripé, e que existiu uma promessa, então, nesse primeiro conflito que eles tiveram com o Pennywise, de que se o Pennywise voltasse, eles teriam que voltar para Derry, então, pra matá-lo de vez, pra liquidá-lo de vez. Mesmo a gente já sabendo de tudo isso, a gente ainda não viu esse conflito, tá? A gente só sabe que já aconteceu. Mas como o King ele vai fazendo esse paralelo entre passado e presente, a gente vai vendo as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então nessa segunda parte a gente vai ver todos os clubes dos otários recebendo essa ligação e ajeitando as suas vidas então para retornar a Derry, porque mesmo que eles não se lembram de nada, eles lembram que eles fizeram uma promessa, não sabe do que, e que eles têm esse sentimento muito forte dentro deles sobre essas pessoas, sobre esses amigos. Então aos poucos a gente vai entendendo que é uma amizade muito forte neles, porque, enfim, It, de certa forma, é um livro sobre amizade, né? Como lá na primeira parte também a gente sabe que o Stan acabou, por tudo que ele viveu no passado, ele acabou cometendo suicídio. Todos voltam então pra Derry, menos o Stan. E, enfim, demora um pouquinho pra eles descobrirem o motivo dele não voltar, mas, enfim, é bem impactante, assim, porque todos têm uma história com o Stan. E também a nossa primeira reunião que eles têm, um restaurante, onde a coisa vai se manifestar pra eles e eles também vão acabar se lembrando um pouco mais das coisas, sabe? Primeiramente eles ficam um pouco incrédulos, assim, do que eles estão fazendo ali, por que eles voltaram. Não acreditam, de certa forma, no Mike, assim, de primeira. Mas eles fazem um combinado, então, em que eles vão ter que sair por Derry a fim de tentar se lembrar de alguma coisa que aconteceu no passado. E aos poucos a gente vai, então, acompanhando cada um desses personagens. É legal também perceber que durante a narrativa a gente entende que a coisa ela está presente em toda Derry. Então a gente entende que tem algo em Derry muito mais forte do que só a coisa perseguindo essas crianças. O problema está em Derry mesmo. Só fazendo um adendo, então, por o It estar em todo lugar, a gente percebe isso também quando a coisa está se manifestando, sempre aparecem os balões vermelhos. Então isso é uma forma de mostrar que a coisa está presente em determinada cena. Não que ele tenha que aparecer necessariamente fisicamente, sabe? É só a presença dele estar ali, através dos balões vermelhos. Além desse primeiro contato que eles têm já nessa primeira reunião deles como adultos, a gente também vai ter o primeiro contato que cada uma das crianças vão ter individualmente ou em grupo com a coisa, quando eles vão ter conhecimento sobre o Pennywise, e não só quando o George foi assassinado, então que a princípio ninguém sabe porque que o George morreu, mas agora então que o Bill Gago ele vai entender que tinha alguma coisa sobrenatural envolvida, um monstro, enfim. Eu vou citar só algumas partes então que o It aparece e que é bem marcante pra mim. Uma delas é quando tá o Rich e o Bill no quarto do George, onde ele vai se manifestar através das fotos. É uma cena bem assim impactante também. Outra parte é ele aparecendo como leproso pro Ed, então, porque a gente sabe que o Ed é aquele personagem que tem a mãe
eu me esqueci, me fugiu a palavra agora, mas ela é super protetora e ela consome muito medicamento, então ele passa muito isso pro filho. Com a Beverly vai acontecer um episódio no banheiro, então, que é uma cena que provavelmente você já deve ter visto na internet, onde o banheiro todo fica cheio de sangue. Inclusive é bem interessante que aqui também a gente vê o primeiro sinal de uma amizade forte entre o Clube dos Otários, porque a Beverly não quer contar pros pais, porque ela sabe que eles não vão acreditar. Ela até tenta lhe contar pro pai, ela tem aquele choque quando ela vê tudo acontecer. Ela tenta mostrar pro pai, mas ele não enxerga nada, então é uma coisa que só ela enxerga. Porém, quando ela conta pros amigos, e eles vão até a casa dela, eles veem tudo, tá tudo coberto de sangue. E até tem uma cena bem legal onde eles ajudam ela a limpar tudo. É muito, muito, muito legal bem essa cena, apesar de ser meio creepy, né? Até então o Mike não está ainda no grupo, né? Está só o Ed, o Rich, o Bill, a Beverly e o Ben. O Ben é recém eles conheceram. E falando em Ben, também tem uma cena do Ben que com o garoto ali, o valentão da escola, que a gente sabe que ele vai ter um movimento com a coisa também mais pra frente, mas ele é aquele cara que preconceituoso, um menino escroto, assim, que faz parte do clube ali de valentões, que vão estar perseguindo várias crianças, e uma das pessoas que eles perseguem é o Ben, por ele ser gordinho. Então tem uma cena muito assim, ó, gente, eu fiquei chocada ao ler essa cena, que é o cara tá transtornado. Mas aqui eu já entendi que ele está meio que sob a influência da coisa, porque até os amigos dele, apesar de eles serem malvados, os amigos deles vê que ele tá, tipo, demais, ele tá ultrapassando o limite. Ele tenta, inclusive, eles estão perseguindo o Ben, e ele quer escrever alguma coisa na barriga dele. Eu não me lembro agora o que eles estão escrevendo, porque, enfim... Mas sim, com canivete, escrevendo, é super forte a cena, e é uma criança, sabe? Não tem como se defender o Ben. E, sério, essa foi uma das cenas mais, assim, impactantes pra mim. E ver, assim, esse garoto, que é um pouco mais velho, perseguindo uma criança, me deixou completamente transtornada. Mas, enfim, também já entendi que é a coisa, assim, influenciando ele, ativando a maldade dele. E a gente também sabe que qual é o nome dele? Henry Bellow? Ou Henry Barrow? Enfim, eu vou colocar aqui. Mas o Henry também ele persegue o Mike, né? Que ele é negro, então ele tem um preconceito. E ele fica perseguindo bastante o Mike. Talvez este seja o elo, então, que vai unir o Mike ao Clube dos Otários. E falando do clube, então, dá pra ver características ali bem fortes que vão estar se aplicando a cada um dos personagens. A gente sabe ali que o Bill ali é o líder, que ele é o mais inteligente, apesar de não ser muito levado a sério por causa da gagueira dele. O Ed, eu gosto bastante do Ed por ele ter uma certa vulnerabilidade, mas ele tem esse quê de ser medroso, mas ao mesmo tempo ele é muito corajoso. Então só nessa segunda parte eu já senti isso só pelo conflito que ele tem com o leproso, então é bem interessante acompanhar isso. E, gente, o Ben, por enquanto, ao lado da Beverly, ele é o meu personagem preferido. Ele também é muito inteligente e é ele que tá construindo ali no Barrens, né, aquela casinha deles, onde eles vão ficar, que depois eles acabam ajudando o Ben. Inclusive no livro tem uma parte onde ele mostra a parte do que ele idealizou, assim, para arquitetar esse local, né? Então eu gostei muito, gosto muito do Ben, inclusive na primeira parte. E a Beverly, gente, enfim, a gente já acompanha, já vê ela adulta, então é um pouco triste, assim, perceber. Eu já falei isso na primeira parte, mas perceber que ela não conseguiu fugir muito do que ela viveu na infância. Ela seguiu isso pra vida dela, mas ao mesmo tempo, quando ela recebe o chamado do Mike, ela sabe que ela precisa partir. E pra isso ela precisa confrontar o marido dela, que é super abusivo, que a gente descobre que ele violenta ela fisicamente, apesar de ela ser super bem sucedida na profissão dela. E enfim, a gente vê isso e ela tendo que enfrentar esse inferno. Ela está vivendo não muito diferente do inferno que ela vivia com o pai dela, que era super abusivo, e não chegou nessa parte. Eu não sei se o King só vai deixar subentendido isso, se fica meio na interpretação da gente, mas eu acho que o pai dela violentava ela, mas ainda não está muito claro.
e a gente vê que os abusos permanecem na vida dela. Então isso é muito impactante, principalmente para quem é mulher. E por ela ser a única mulher do grupo, ela tem isso de precisar ser mais durona e de não compartilhar tudo que ela vive com os amigos dela, mas ao mesmo tempo perceber que ela enxerga nos amigos uma certa paz, uma certa segurança. E isso não é só com ela, né? Com todos ali, eles conseguem se abrir, enfim, a amizade entre eles acaba unindo eles acabam encontrando mais segurança, mais conforto. E eu acho que isso é muito legal de It, sabe? A gente tá dentro do livro de terror, mas ao mesmo tempo a gente consegue sentir esse sentimento, sabe? Entre eles, entre a amizade deles. Essa segunda parte, então, termina logo em 50%, quase em 50% de It, então a gente já leu bastante coisa, quase 500 páginas. Por enquanto estou gostando muito, com certeza é meu livro preferido do King que eu li até agora, então eu tenho certeza que eu acho que eu vou concluir essa leitura como um dos meus livros preferidos do autor. Apesar de eu achar que o King é um pouco prolixo para algumas coisas, em alguns outros livros dele eu tô gostando muito da narrativa dele nesse livro, ele consegue nos manter interessados na história, a gente quer saber mais o que vai acontecer com as crianças, o que vai acontecer com os adultos, a gente quer perceber a presença do It, como é que o It vai se manifestar, então é muito legal, eu tô gostando muito da leitura. E pra finalizar, então, a editora Suma, né, como eu tô usando mais ou menos o calendário deles e as tópicos que eles usaram pra me guiar um pouco no meu vídeo, eles colocaram 3 tópicos, então. O primeiro é cena que mais deu aflição. Eu acho que várias deram aflição, mas acho que o Ben com o Henry, que não necessariamente tem o It envolvido diretamente, me deu bastante aflição. Eu me coloquei muito no lugar do Ben ali como uma criança indefesa. O segundo tópico é você já tem um personagem preferido, já mencionei isso, que é a Beverly e o Ben, apesar de eu gostar bastante do Ed também. E o terceiro tópico é o que você veria se encontrasse a coisa. Não sei, eu acho que não, com certeza não seria um palhaço, eu acho que seria uma coisa muito mais um objeto físico, que eu tenho fobia, que eu prefiro não mencionar aqui, mas não seria nenhum monstro, nada desse tipo. Mas sei lá, talvez um espírito, qualquer manifestação assim, pode ser. E por último, então, como a gente tem o Mike contando essa história, registrando essa história, e a gente entende que ele está fazendo uma pesquisa, então nesse meio tempo que ele está ali em Derry sozinho, ele está fazendo pesquisa para descobrir mais sobre a coisa e ele está registrando isso para o leitor. Então, no final de cada parte tem um interlúdio que ele vai contar uma certa história, e nessa parte 2, o interlúdio é uma cena bem forte que vai contar a história do Black Spot, então, que foi um acidente que aconteceu há anos atrás, acho que foi em 58, eu não tenho certeza, mas eu posso corrigir aqui também. Mas o pai do Mike vai contar, então, essa história. Existia a segregação racial e tinha um grupo em Derry de supremacia branca que não aceitava que os negros, então, frequentassem os mesmos locais, os mesmos bares de diversão. Então por isso que foi criado pelos negros o The Black Spot, que era um bar ali, eu acho que é um bar mesmo, onde seria exclusivo para negros, né? E esse grupo então de supremacia branca, eles vão colocar fogo nesse local e muitas pessoas morreram. Obviamente que teve aqui, apesar de ser um grupo onde já manifestava preconceito, tem a influência do It. Inclusive esse acontecimento fez com que o It não se manifestasse de uma forma mais ampla, então, em Derry nesse ano. Ele, por conta das mortes do Black Spot, ele acabou se alimentando só dessas pessoas, então. Mas é uma cena bem complicada assim de ler, é muito forte, vai falar sobre toda essa questão de preconceito, então é um interlúdio bem forte que a gente vai passar pra parte 3 já assim, meio esperando o que está por vir, sabe? Essas são as minhas impressões sobre a segunda parte de It. Tem muito detalhe, assim, acho que é impossível comentar sobre tudo, mas acho que eu comentei sobre as principais coisas. Então, se vocês gostaram, se vocês já fizeram a leitura de It, ou se vocês estão fazendo, ou fizeram com a editora Suma também, comenta aqui embaixo, vamos conversar.
Usem esses tópicos aí que a editora mencionou sobre o personagem preferido, a cena mais impactante e como It ia se manifestar pra vocês, e coloque aqui embaixo, eu vou adorar descobrir. E é isso, a gente se vê então na terceira parte, que deve sair muito em breve. E eu ainda não li a quarta e a quinta parte, se não me engano, então eu vou conseguir trazer minhas impressões um pouco mais fresquinhas pra vocês, porque vocês sabem que eu tive que dar uma pausa na leitura por conta da Bienal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não deixa de dar um like pra me ajudar na divulgação desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!